Olá, meu nome é Fábio. Eu vou resolver para vocês um problema envolvendo gradiente e derivada direcional. Vamos lê-lo. A temperatura em um ponto xy, portanto se trata de um problema bidimensional, de uma placa é dada pela função t de xy igual a xy dividido por 1 mais x quadrado mais y quadrado. Então temos uma função que é a temperatura em cada ponto xy da placa. O primeiro item pergunta: encontre a taxa de variação da temperatura em 1 no ponto x igual a 1, y igual a 1, na direção do vetor A, 2i menos j. Então, um vetor que tem componentes, o 2 e o menos 1. Então, a gente está pensando no seguinte problema: tem uma placa, ela é plana, cada ponto tem uma temperatura. A gente fixa o ponto 1 e anda na direção de um vetor. E a gente quer saber a taxa de variação, por exemplo, em unidades Kelvin por metro, da temperatura naquela direção. Porque é claro que se a gente andar numa direção vai ter uma derivada, noutra direção vai ter outra. Num sentido pode ser positivo, no sentido contrário pode ser negativo. Então, quando a gente fala de derivada no espaço, é importante dizer em qual direção. Por isso a gente fala derivada direcional. Vou apagar o quadro e a gente resolve esse problema. Então, copiei os dados importantes, a função t, aqui estava no denominador, eu passei multiplicando com o expoente menos 1 para ficar mais fácil de fazer a derivada. O vetor a está escrito ali e a gente quer trabalhar no ponto x igual a 1, y igual a 1, vou apagar para baixo. O primeiro passo para calcular a derivada direcional é encontrar o gradiente da função. O gradiente da função t tem na sua componente i a derivada parcial de t em relação a x e na componente y a parcial de t em relação a y. Então, a partir de agora, eu vou calcular essa derivada parcial. Vamos lá. Regra do produto, derivada do primeiro em relação a x é y, vezes o segundo. Mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, menos 1 passa para cá. E apliquei a regra da cadeia aqui. O menos 1 vira menos 2, a derivada de dentro é 2x. Agora eu vou simplificar essa expressão, observando que elevar na menos 1 é 1 dividido por esse polinômio, e aqui é 1 dividido pelo quadrado desse polinômio. Então, o denominador comum é esse polinômio ao quadrado. Então, coloquei no denominador comum e vou simplificar aqui. 2x quadrado y é o que aparece aqui também, ó, x quadrado y. Então, eu posso cortar. X quadrado menos 2x quadrado y fica menos x quadrado y. Essa é a derivada parcial em relação a x. A derivada parcial em relação a y é perfeitamente análoga, porque essa expressão é simétrica em x e y. Então, quando eu derivar em relação a y, eu vou encontrar uma expressão muito parecida, onde o x e o y trocam de papel. Construí o gradiente e agora eu posso substituir x, y igual a 1. Vamos lá. Trocando x e y por 1, eu tenho 1 menos 1, 0, mais 1, 1. 1 menos 1, 0, mais 1, 1. Então, tenho i mais j. 1 mais 1 mais 1, 3, ao quadrado 9. Então, o gradiente no ponto 1, 1 é i mais j dividido por 9. Agora, eu vou calcular a derivada direcional na direção do vetor 2i menos j. Então, eu vou copiar aqui para cima. Aqui está o gradiente, agora eu preciso calcular o versor na direção de A. Isto é, o vetor unitário na direção de A. Então, eu divido o vetor pela sua norma. A norma aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz quadrada de 5. E ali está o vetor unitário na mesma direção e sentido do vetor A. Agora, a derivada direcional vai ser dada pelo produto desse vetor unitário pelo gradiente.
Todos esses símbolos são válidos para a derivada direcional, derivada parcial de t em relação ao vetor, d grande, o vetor em subíndice, ou o vetor vezes o gradiente de t. Então, tenho raiz quadrada de 5 sobre 5 ali, fiz o produto escalar, 2 vezes 1 nono, menos 1 vezes 1 nono. 2 menos 1 é 1, fica 1 nono, raiz quadrada de 5 sobre 45, vou escrever ali. E é isso aí. Agora vamos passar para o item B. Vou apagar o quadro, escrever o problema e a gente já o resolve. No item B, nós sabemos que existe uma formiga naquele ponto 1, que deseja se deslocar na direção em que a temperatura cai mais rapidamente. Encontra o vetor V unitário nessa direção e sentido. Então, a formiga está naquele ponto e ela precisa decidir em qual direção de sentido ela precisa ir para encontrar a mais alta taxa de variação em módulo, mas com sentido negativo. É como se a formiga estivesse com calor, estudou bastante cálculo e precisa tomar essa decisão. Então, eu vou apagar o quadro e a gente calcula. O gradiente da temperatura que a gente calculou anteriormente é dado por I mais J tudo sobre 9. Agora, eu preciso encontrar a direção e sentido em que a temperatura mais cai, isto é, que a taxa de variação é máxima com sinal negativo. A gente sabe que a taxa de variação máxima com sinal positivo acontece na direção do gradiente, na direção e sentido do gradiente, melhor dizendo. Já a direção e sentido em que a temperatura mais cai vai ser na direção contrária ao gradiente. Então, a gente está buscando um vetor que esteja na mesma direção e sentido do menos gradiente. Como nós queremos um vetor unitário, eu vou dividir pela norma. Observe que aqui é indiferente se eu coloco menos ou não aqui, porque a norma de um vetor é igual à norma de menos esse vetor. Então, vamos calcular agora a norma desse gradiente. As componentes são 1 nono, eleva ao quadrado, isso vai me dar 1 nono raiz de 2. Isso porque eu posso passar 1 nono para fora, fica 1 mais 1 lá dentro, raiz quadrada de 2. Então, nosso V vai ser dado esse dividido por 9, cancela com dividido por 9, menos I menos J sobre raiz de 2. O que de fato é um vetor de norma 1. Se a gente quiser, a gente pode racionalizar esse denominador. Inclusive, já botei o menos em evidência. E a gente obtém essa direção. É só isso aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.